No vasto mundo da vida selvagem, é comum ficar fascinado com a imensa diversidade de espécies que habitam nosso planeta. No entanto, mesmo com tanta variedade, existem alguns pares de animais que podem ser facilmente confundidos devido às semelhanças em sua aparência. Observando esses animais lado a lado, pode ser difícil distinguir um do outro à primeira vista. Mas com um pouco de conhecimento e atenção aos detalhes, podemos aprender a diferenciá-los e apreciar a singularidade de cada um desses seres fascinantes. Agora vamos explorar esses pares de animais intrigantes e descobrir fatos interessantes e desconhecidos sobre eles. Prepare-se para se surpreender! Devido à ampla diversidade de espécies animais, é possível se confundir por um tempo com a aparência de alguns. Alguns deles pertencem à mesma família, enquanto outros não. Certamente, se você ver um desses animais por aí, com certeza você irá confundi-los. Por isso, a seguir vou apresentar uma rápida lista de 5 pares de animais que podem ser confundidos um com o outro. Bora lá? Primeiro, coelho e lebre. Coelhos e lebres são dois animais fofos e peludos que frequentemente são confundidos por causa de suas semelhanças físicas. No entanto, existem várias diferenças entre esses dois animais que podem ajudar a distingui-los. Uma das principais diferenças entre coelhos e lebres é o tamanho. Lebres são geralmente maiores que coelhos, com pernas e orelhas mais longas. Essas características físicas permitem que as lebres corram em alta velocidade, tornando-as muito ágeis e bem adaptadas à vida em habitats abertos. Em contraste, os coelhos são menores e preferem viver em tocas subterrâneas. Outra diferença notável entre coelhos e lebres é a cor do pelo. Enquanto o pelo dos coelhos é mais uniforme e menos variado, o pelo das lebres pode variar de marrom a branco. Esse padrão de cores permite que as lebres mudem de cor para se camuflar em diferentes habitats ao longo do ano, especialmente no inverno, quando elas trocam a pelagem marrom por uma pelagem branca. Outra diferença entre coelhos e lebres é o comportamento. Coelhos são animais sociais que se dão bem com outros coelhos e humanos. Eles gostam de ser acariciados e geralmente são criados como animais de estimação. Em contraste, lebres são animais mais solitários e não gostam muito do contato com humanos. Elas preferem viver em ambientes selvagens e não são facilmente domesticadas. Por fim, as lebres são animais muito mais rápidos do que os coelhos. Elas são capazes de correr a velocidades surpreendentes de até 80 km por hora, tornando-as um animal ágil e capaz de escapar de predadores facilmente. Os coelhos também são rápidos, mas não são tão rápidos quanto as lebres. Coelhos e lebres podem parecer semelhantes à primeira vista, mas existem muitas diferenças entre esses dois animais. As lebres são maiores, têm pernas e orelhas mais longas, são solitárias e mais ágeis do que os coelhos. Por outro lado, os coelhos são menores, mais sociáveis e adaptáveis a viver com humanos. Segundo, tartarugas, jabutis e cágados. Eu disse cágado, com acento agudo no A. Fugindo à regra aqui deste vídeo, esses aqui não são pares, mas um trio que é muito confundido no reino animal. Apesar de serem parecidos, esses répteis de casco duro existem diferenças entre elas. É comum chamar todos de tartaruga, mas isso pode ser perigoso ao encontrar um jabuti e querer colocá-lo em água, pois os jabutis são terrestres. Tartarugas são animais que vivem em água doce ou salgada, mas algumas espécies também passam tempo em terra. Elas têm um casco achatado e aerodinâmico que as ajuda a nadar, patas achatadas com membranas interdigitais e se alimentam de plantas aquáticas, peixes, crustáceos e outros animais pequenos. Já os cágados são semiaquáticos, ficando dentro e fora da água, enquanto as tartarugas são aquáticas, vivendo suas vidas inteiras dentro da água. O casco do jabuti é mais alto e pesado do que o das tartarugas e cágados, que são mais leves e têm um formato que ajuda na natação. Os jabutis são lentos porque suas patas traseiras têm um formato cilíndrico, semelhante às de um elefante,
E como têm membros curtos e um casco pesado, não conseguem se mover rapidamente. A tartaruga é um réptil que possui uma carapaça forte e leve, que a protege e ajuda a se mover na água de forma mais ágil. Suas patas são adaptadas como nadadeiras, permitindo que ganhem velocidade na água. Sua carapaça é hidrodinâmica, mais alongada e leve, o que facilita o movimento na água. Elas possuem um variado paladar e podem se alimentar de peixes, moluscos, crustáceos e algas. As tartarugas podem ser encontradas em regiões tropicais do planeta e seus maiores predadores são pássaros e outros animais, além do ser humano. Ao nascerem, as tartarugas precisam encontrar o mar, e muitas são alvos de predadores nesse percurso. Apenas 2 tartarugas chegam à fase adulta a cada 1000 nascimentos. Os cágados são uma espécie de quelônios semiaquáticos que têm a capacidade de se deslocar tanto na água quanto em solo. Esse comportamento se deve ao fato de que parte de suas atividades ocorre no meio aquático, enquanto outras são desenvolvidas em terra. Para garantir uma locomoção eficaz em solo, o cágado é provido de patas com dedos e unhas. Já para ter agilidade na água, suas patas apresentam membranas interdigitais que permitem uma natação mais eficiente. Esses animais são encontrados predominantemente em ambientes de água doce e possuem uma carapaça hidrodinâmica, embora achatada em comparação com a de outras espécies como os jabutis e as tartarugas. Para se proteger de predadores, o cágado retrai sua cabeça para dentro do casco dobrando o pescoço lateralmente. Quanto à alimentação, esses animais são carnívoros, com preferência por peixes e crustáceos, embora alguns indivíduos possam ser onívoros, ou seja, se alimentar tanto de carne quanto de vegetais. Os jabutis são bem diferentes dos seus parentes tartarugas e cágados, pois passam a vida toda em terra firme. Por isso, não têm nenhuma das características hidrodinâmicas que os outros répteis da ordem têm. Como não sabem nadar, seus cascos são altos e suas patas parecem as de um elefante, bem cilíndricas. Isso é para aguentar o peso do casco, que é um dos mais pesados entre os quelônios se considerarmos a proporção entre o peso e tamanho. A fama de que os quelônios se movem lentamente pode ter começado com os jabutis. Por serem pesados, sua locomoção é super lenta. Mas isso não os impede de achar itens que formam a base da sua que são frutas, legumes e verduras. Eles são quase vegetarianos, porque a proteína animal quase não faz parte do menu dos jabutis. A maioria é quase uma espécie vegetariana, mas tem alguns indivíduos que podem precisar de carne para sobreviver. Terceiro, ravena e corvo. Se você assistiu Game of Thrones, provavelmente já está familiarizado com o termo corvo. Os corvos e as cornejas, ou ravenas, são membros da família Corvidae e possuem algumas semelhanças físicas, mas também apresentam diferenças. Em termos de aparência física, as ravenas geralmente são maiores que os corvos, medindo cerca de 64 centímetros de comprimento e pesando até 1,5 kg. Enquanto os corvos medem cerca de 50 centímetros de comprimento e pesam em torno de 1 kg. As ravenas têm uma plumagem preta brilhante e uma crista de penas erétil na cabeça, enquanto os corvos têm uma plumagem preta fosca e não possuem crista. As ravenas são conhecidas por serem mais vocalizadoras e têm um canto mais variado do que os corvos. Além disso, as ravenas são conhecidas por serem mais sociáveis e, muitas vezes, são vistas em bandos, enquanto os corvos tendem a ser mais solitários ou encontrados em pares. As ravenas também têm a reputação de serem mais inteligentes do que os corvos, sendo capazes de resolver problemas mais complexos. No entanto, ambas as espécies têm um comportamento semelhante em relação à alimentação, sendo onívoras e comendo uma variedade de alimentos, incluindo frutas, sementes, insetos, carniça e pequenos animais. As duas espécies também são conhecidas por serem aves inteligentes e astutas, capazes de adaptar-se a diferentes ambientes e desafios. Embora os corvos e as ravenas sejam semelhantes em muitos aspectos, as diferenças físicas, comportamentais e vocais permitem a identificação das duas espécies. Quarto. Lagartos e salamandras. Lagartos e salamandras apresentam diferenças significativas em sua aparência e estilo de vida.
Os lagartos são répteis escamosos que se movem em 4 patas. Eles têm uma cabeça triangular, cauda longa e membros bem desenvolvidos. Eles são ectotérmicos, o que significa que sua temperatura corporal é regulada pelo ambiente externo. Existem muitas espécies de lagartos em todo o mundo, incluindo iguanas, camaleões, lagartixas e dragões barbudos. A maioria dos lagartos é carnívora, se alimentando de insetos, pequenos mamíferos e outros lagartos. As salamandras, por outro lado, são anfíbios semelhantes a lagartos, mas com pele lisa e úmida e cauda achatada lateralmente. Eles são caracterizados por terem 4 pernas, olhos grandes e uma cabeça achatada. As salamandras são encontradas em todo o mundo, com algumas espécies vivendo em terra e outras na água. Elas são geralmente mais ativas durante a noite e se alimentam de insetos, minhocas e outros invertebrados. As salamandras são conhecidas por sua capacidade de regenerar partes do corpo, incluindo membros, caudas e até mesmo órgãos internos. Em resumo, a principal diferença entre lagartos e salamandras está na sua aparência física, estilo de vida e classificação taxonômica. Os lagartos são répteis escamosos, enquanto as salamandras são anfíbios com pele lisa e úmida. Além disso, os lagartos têm 4 patas bem desenvolvidas e geralmente são carnívoros, enquanto as salamandras têm pernas mais curtas e se alimentam principalmente de invertebrados. Quinto, alpacas e lhamas. Elas são gêmeas? Alpacas e lamas são 2 tipos diferentes de camelídeos sul-americanos que possuem algumas diferenças em sua aparência, uso e comportamento. Em termos de aparência, as alpacas são menores e mais leves do que as lamas, com uma altura média de cerca de 90 centímetros e peso de 45 a 80 quilogramas, enquanto as lamas têm cerca de 1,8 metros de altura e podem pesar até 200 quilogramas. Alpacas têm um pescoço mais curto e uma cabeça mais arredondada, enquanto as lamas têm um pescoço mais longo e uma cabeça mais angular. Alpacas também têm um pelo mais macio e sedoso do que as lamas, que têm uma pelagem mais áspera. As alpacas foram criadas principalmente para a produção de lã, enquanto as lamas eram originalmente usadas como animais de carga e transporte. As lamas são mais fortes e podem carregar mais peso do que as alpacas, por isso são frequentemente utilizadas para caminhadas e trekking. As alpacas são mais tranquilas e tímidas em comparação com as lamas, que são mais confiantes e, às vezes, mais teimosas. Em relação ao comportamento social, as alpacas vivem em grupos maiores, enquanto as lamas geralmente vivem em grupos menores. Ambas as espécies são animais sociais e se dão bem com outros camelídeos. Em suma, as diferenças entre alpacas e lhamas incluem tamanho, aparência, uso e comportamento social, embora ambas as espécies sejam importantes para a economia e a cultura dos países sul-americanos onde são encontradas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para receber o conteúdo do canal pode ser sempre atualizado e em primeira mão. Obrigado por assistir, um abraço, fica com Deus. Tchau.